Ok. Bom, pessoal, boa tarde, boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer a presença da equipe e este vídeo é destinado a nosso projeto, que é a tarefa final da aplicação de projetos de análise de algoritmo. Aqui eu apresento no projeto aqui o entregador de pizza, que nossa equipe, que é a equipe 5, foi destinado a 3 componentes, sendo que eu, Edson, representante da equipe, Luciano Ribeiro, pesquisador e apoiador, e Helder Daniel de Azevedo, também pesquisador, ambos discentes de mestrado da UFPA. Segundo a FOA, diz que esse projeto, todos os membros da equipe são responsáveis pelo desenvolvimento e cabe a nós decidirmos e direcionarmos, sendo que o professor gestor é o professor Carlos Gustavo Resto dos Santos, que a matéria administrada por ele é o projeto e análise de algoritmo. Quero agradecer a presença de todos e iniciamos. O nosso objetivo é um código em Python, que leva uma série de plugins de apoio, sendo que ele é atrelado a um banco de dados host, um banco MySQL, com todos esses códigos que representam a formação desse projeto, desse aplicativo. Ele já está aberto e está em funcionamento. Essa é a folha de rosto dele, sendo que ele apresenta o código 5. A gente pode fazer essa aplicação, número de entregador 1, entregas 1, número de entregador 1, número de pizza, digamos que seja 2, um destino, que é ida e vinda, a quilometragem pode ser até 5 quilômetros. Tá? O combustível, uma moto faz 30 litros com 30 quilômetros por 30 quilômetros por litro, então, nesse caso, 1 litro basta de combustível. O tempo máximo é muito variável, de acordo, deve ser em torno de 20 minutos no máximo, e o fluxo são 2, ida e vinda. Como se trata-se de um caminho perto, eu defino como caminho perto. Eu registro e ele automaticamente é jogado dentro do banco de dados MySQL. Tá? Ele já vem aberto aqui e eu coloco aqui. Aqui está a aplicação que a gente fez, sendo que eu já fiz como pré-teste todas as aplicações. Nessa aplicação, eu marco e nessa marca já vem logo a próxima sessão. Preste atenção que nessa base aqui, todas as informações contidas aqui, elas vão constar aqui, que o banco de dados retoma todas as informações que nós colocamos. Com isso, nós temos também nós selecionamos 3 caminhos, sendo que eu dividi os 3 caminhos em um caminho 1, que é o caminho perto, que é o melhor caminho, o caminho 2, que é o caminho médio, e o caminho 3, que vem ser o pior caminho. O caminho médio, o primeiro caminho, que é o melhor caminho, ele vem informar aqui esses parâmetros de um grid que foi designado pela exigência nos requisitos. Esse grid vem com a informação colocando o início do projeto, saindo com uma base, loca da base da pizzaria e fazendo esse trajeto de contorno até a chegada do trajeto final para a entrega. E aqui ao lado eu coloquei o índice o fluxo mais tempo, que vem as diferenças e as barreiras encontradas. Nota que o fluxo de saída ele é um pouco mais trincado, por quê? Porque ele faz uma série de parâmetros e riscos até chegar ao destino.
o de chegada, ele já tem uma seção bem longa que chega ao seu destino mais próximo. E o tempo que toma essa relevância. Nesse mesmo caminho, foi também colocado um outro template com um caminho também perto. Esse é o caminho mais próximo, esse é um caminho mais fácil. Nota que a dashboard, olha a diferença do caminho de tempo. Na dashboard do caminho anterior, a saída ela é bem mais ampla, aberto e nenhuma barreira causando nenhum problema. Então, logo, essa dashboard ela tem uma seção, um desenvolvimento bem melhor e bem mais fácil. Por isso, a gente designa que esses dois sejam os melhores caminhos. Voltando à exibição dos caminhos, a gente encontra o segundo caminho, que é o caminho médio. Lembrando que todos esses caminhos, ele tem uma base de cálculo, e essa base de cálculo, ela é a formação aqui dos gastos de combustíveis. Os gastos de combustíveis, notando que cada moto, que geralmente é o que faz leva os caminhos da pizza, ela faz esse percurso de A até C com gasto de R$ 15. E eu coloquei aqui em hexadecimal só para ilustrar, mas ela é como se fosse gasto de gasolina, R$ 15,01, ou R$ 7,01. Esse é o combustível gasto em relação à entrega de cada pizza, de cada distância designada. O destino do médio caminho já muda um pouco em relação a esse tipo de já chega a ser um pouco mais tricado. Nota que o caminho já muda um pouco mais a relação, já fica um pouco mais com dificuldade de acesso, ou seja, ele tem um segmento reto ápice entre x e y, que x é a distância e y é a altura, que é base vezes altura, que é a regra da grid. Ela entra, depois ela faz o contorno e ela, na mesma entrada, ela encontra uma barreira até o seu destino final. Veja que a dashboard mudou, apesar do dashboard ser diferente, mas, de qualquer forma, a amplitude e os ângulos mudaram. O nível de chegada, antes que o nível de saída era bem mais sucinto, o nível de chegada ficou um pouco mais alto. Processo provocado pela dificuldade, pela barreira encontrada. O tempo também são relevantes, que faz com que esse tempo demore um pouco mais. No outro, mostra uma outra abstração, também com uma relação bem mais difícil no caminho médio, em que a saída começa bem baixa. Ó. A saída aqui é o azul, ela faz uma relação bem similar. Quando chega no meio do período, ela começa a barrar no meio do tempo, que são as barreiras que são encontradas, são as dificuldades que o entregador, de acordo com cada rota. Lembrando que essa rota ela é aleatória, ela não sequencialmente é dessa forma, ela pode acontecer de outras formas, como exigido N formas entre X e Y, ou seja, ela tem um segmento aleatório. Com isso, é considerável que os caminhos em porcentagem de execução, ela também sofra uma variação entre o caminho perto, que é uma perda de tempo de 13,6%, que vem ser essa dash, que é bem parecido com essa outra dash aqui, que ela vem elevando um pouco. Depois, ela faz uma relação entre o caminho, que é o caminho médio de 18,2, em cima do que foi pretendido da exigência da entrada aqui, e daí ela vem com o caminho longo e o muito longo, que esses vêm ser caminhos fora de destino, fora de diâmetro, de dimensão. E com isso também temos um fluxo
sendo que esse fluxo sofre essa variação de destino. No caso, no percurso de 5 quilômetros, a variação do fluxo é entre 10% a 13,6%. E assim sucessivamente, com 10 quilômetros, de 18 a 2, no caminho mais longo, 27,3%, ou seja, todos esses três patamares de porcentagem sempre dentro daquilo que é exigido para a execução da tarefa do entregador de pizza, que vem ser aqui os destinos perto, médio até 10 quilômetros, obedecendo cada localidade, porque tem entregas de pizza que varia de cada bairro ou cada cidade. É uma variação. Essa variação aqui é um cálculo médio, é uma distância média, que sofre essas interferências, essas variações. E, com isso, a gente chega no pior caminho, que é o caminho 3. Só fechar aqui. E vamos para o caminho 3. O mesmo controle de base de dados, ele vem acrescentar um pouco mais de dificuldade. Nota que a variação dos gastos, há também no cálculo de gasto de combustível. Você vê que as variações partem do zero e vai excessivamente aumentando. Aqui, que foi no caminho médio, o gasto pode até ser um pouco maior, mas, em compensação, aqui é que parte de uma distância mínima para uma segunda distância. E aqui nós colocamos o destino, pior destino, considerado os destinos com mais dificuldade. Esse destino aqui, esse pior destino aqui, vem ser o destino que mais complica. Veja que, olha a cedência, ele começa com 0 a 20 e faz esse contorno. Ou seja, essas são as barreiras e as dificuldades enfrentadas no entregador. É claro que isso pode ser N problemas, desde um problema de trânsito, um problema de desvio de rua, ou local de chegada, endereço incerto e depois endereço correto, e essa variação de entrega faz com que também a nossa dashboard de informação e fluxo mais o tempo varie absurdamente. Só para você ter uma ideia, olha o ápice de saída, olha a variação que ele faz em relação a esse caminho. E, com isso, o de chegada obedece praticamente os mesmos critérios. Porém, o de tempo, ele vai numa seção um pouco mais abrangente, mais calma. Mas, de qualquer forma, a perda de tempo também vem ser maior como as outras. E na segunda abstração, nós colocamos, é claro que nós vamos colocar a nossa área que nós estamos vendendo nosso peixe, uma pizza, que também dá a mesma função do Badesh. Lembrando que nesse grifo aqui de apresentação, nós temos 8 segmentos que equivale a 8 rotas, assim como as outros grids têm apresentado, sendo que aqui vem o nosso índice inicial de saída e passam por essas barreiras todas até chegar ao seu destino de chegada. Ele pode estar no leste, no norte, para o sul, do leste para o oeste, do sul para o norte. A função aqui é fazer uma abstração e um levantamento de informação e de direcionamento de cada fluxo, cada movimentação que o entregador irá fazer. E, com isso, mostra aqui com que a rota 1, que é o azul, ele pega um azul escuro, ele pega aqui, olha, uma rota mais truncada. Nota que na primeira ele não faz o circuito completo, no segundo tempo ele já é mais tolhido, e no terceiro tempo ele tem um pouco menor que o primeiro, porém maior que o segundo. Na segunda rota, ou seja, essa rota aqui, de 90 até 150, seja nota que tem uma rota, olha aqui, a distância aqui, que é aumentada, ela tem um segmento um pouco maior, depois ela vem num segmento menor,
e com isso ela encerra para o outro segmento, que é o segmento cinza, que trata-se de uma outra borda, de um outro segmento, que aqui ela inicia com mínimo e depois ela vem diminuindo. Na quarta rota, ela apresenta uma rota mínima e, sequencialmente, ela vem desempenhando, sendo que no final dela, a distância vai aumentando. Lembrando que essa dash, ela dá uma dimensão do tamanho da rota, a maior rota, a média rota e a pequena rota, assim como outros também aqui. No caso aqui, no patamar 5, a mesma coisa. Lembra que ele tem a rota não necessariamente na sequência, mas desempenha o longo, o médio e o pequeno, sabendo que o lado verde, que é a rota 6, ela tem médio, pequeno, médio e grande. Ou seja, a variação entre X e Y, elas são muito divergentes. Ela não tem uma relação exata, tal como pedido nas variações das simulações. De acordo com dados da entrega de pizzas, entregador, existe uma rota mínima, que é essa rota 5 aqui, que é o azul escuro, que é a primeira rota. Ela vem, aliás, ela é a segunda a mostrar, porque vem a rota 5, em que o espaço de está bem, acho que dá para todos verem que essa é a pequena rota, é uma das menores rotas em que inicia com pouca dificuldade. E assim sucessivamente, as rotas vão aumentando e vão criando uma certa dificuldade. Com isso, a gente vê que todas essas diferenças em que ocorre de rotas de destino e fluxos, elas também sofrem uma variação entre o tempo, que olha só, aqui o tempo mínimo de tempo de perda 7,1%, isso no tempo mínimo, perto, né? O tempo médio 17,7% também é um tempo considerável, porém o tempo longo de 31% já acima do permitido, já é uma meta de gasto de combustível e tempo de encontro até a chegada um pouco maior. Isso sem falar do muito longo, que esse aí ocupa absolutamente um gasto excessivamente. Também mostrando aqui que o fluxo é também uma vertente que também obedece os mesmos critérios, note que praticamente são iguais, porque são automatizáveis, quando ocorre uma variação de tempo, ele também vai variar no fluxo e chegar ao destino com uma certa dificuldade, mas obedecendo os mesmos critérios. Lembrando que esse app, ele funciona também com uma certa demanda em execução dele, em geral, um PDF. Ou seja, mesmo que ele esteja funcionando, que todas essas rotas estejam, como é que eu posso dizer assim, asseguradas e feitas, ele gera um relatório. E nesse relatório, a gente clica aqui nele automaticamente, ele vai gerar um PDF e um relatório, tá? Esse relatório é bem abrangente do que está acontecendo. Está aqui o detalhes, a gente abre ele aqui e ele claro que não foi atualizado o banco de dados, e ele dá um relatório, juntamente também pode aparecer a dashboard e o grid de cada entrega feita pelo caminho perto, ou pelo melhor caminho, pelo caminho médio, ou pelo pior caminho. Então, esse relatório pode ser impresso, como está feito aqui em PDF, você pode gerar, esse caminho pode ser entregue ao administrador, a quem for representante e coordenador do serviço. E mostrando que este app, ele é funcional, ele funciona normalmente com todas as funções pertinentes. Deixa eu só reiniciar ele, que ele está... Lembrando, pessoal, que eu agradeço. E, assim,
Nada mais temos, assim, eu encerro aqui a explicação do aplicativo e, caso tenha alguma dúvida ou algo a acrescentar, podem falar alguma coisa que vocês quiserem falar. Pode falar, Helder, pode falar alguma dúvida, o que for. Não, tudo perfeito. Só queria agradecer aos colegas da equipe, ao Luciano e ao Edson, pela conclusão do trabalho. E é isso. Trabalho vencido, tudo em paz. Luciano, pode falar, por favor. O teu microfone está desativado. Tem que ligar teu microfone, Luciano. Eu vou no mesmo sentido aí do Helder, no sentido de agradecer aos colegas da equipe, bem como professor, e enfatizar a questão de todo o esforço empreendido pela equipe para cumprir, né, os requisitos solicitados lá pelo professor. Então, houve toda uma evolução do nosso trabalho, desde o início da solicitação, né, da disciplina, até essa última semana agora, no sentido de cumprir a questão do grid, da inserção do grid no nosso trabalho. Eu acho que é importante a gente enfatizar isso, Perfeito. no sentido de se ajustar ao que foi solicitado pelo professor, e com muito esforço, eu creio que a equipe tenha conseguido. É isso. Obrigado a todos. Eu só notifico que mais tarde vai ser levado ao CIGA esta lista de regras, de tarefas que foi designada pelo requerente e para os requisitos da entrega do material, do nosso equipamento. O app está à disposição a quem quiser precisar de algum código, qualquer coisa, nós mandamos o código. Então, basta conversar com nós, um de nós três, que somos desenvolvedores, ou o aval do próprio professor. Ele está à disposição para qualquer pesquisa e qualquer forma de entender a exibição dele. Como eu havia dito, ele é funcional, ele abriu de novo, ele tem a sua função, ele é responsivo, ele dá toda mostra a lista novamente. Nessa lista ele atualiza, ele exclui, como eu posso excluir aqui, de repente eu posso excluir isso aqui, esse requisito aqui, ele exclui e depois ele volta a funcionar novamente, tá? Eu posso editar o processo, eu posso atualizar e posso fechar também normal para que ele volte a funcionar e abrir consequentemente. Com isso, eu agradeço ao professor, a todos, obrigado pela atenção e obrigado pela equipe, obrigado por ter tido paciência pelos tempos que a gente confeccionou esse trabalho e que esperamos que a gente se encontre em outros trabalhos que venham ser pertinentes para engrandecer e melhorar o nosso quadro de projetos da equipe. Um abraço e obrigado a todos. Pode fechar.